Fuck My Brain. Antes de começar um programa, veja só o que aconteceu nessa conversa. E eu fiquei muito séria. Eu saí de uma criança que brincava na rua pra uma operária padrão. Fecha na Ju hoje, Fecha né? na Ju! Fecha na Ju! A Paquita da Marina. Exatamente, fecha na Paquita! Eu não tô querendo amenizar o que a Marlene fazia, mas não só ela, como vários diretores dessa mesma época tinham esse comportamento abusivo. Eu tomei um beliscão. Você tomou um beliscão mesmo? Tomei um beliscão. Juro. Me conta depois Por quem tudo deu, que mais- porque mas eu não nunca sei. belisquei ninguém. Eu fiquei adulta da noite pro dia, Com 11 anos. com 11 anos. Ela se libertou da Marlene depois que a Sasha nasceu. O meu sonho é fazer aquele teste da Marina, tipo, diga 3 coisas e qual é mentira. 1, já fui sequestrada. 2, já fui figurante de novela, porque cada programa que eu gravo eu descubro que aconteceu uma coisa mais nada a ver com fato ela. ou fake? Fuck My Brain. Fuck My Brain. É hora de dar um boom na sua mente. Está começando aquele episódio da F My Brain. Por aqui a gente trata de todos aqueles assuntos que bugam a nossa mente, que tiram o nosso sono e que, no fim das contas, afetam a nossa saúde mental. Na F My Brain, o saber é descomplicado. Venha com a gente. E atenção ao nosso tema de hoje. Paquita, uma infância roubada. Fuck My Brain. E pra falar desse tema, gente, é uma honra estar aqui, ainda mais pra nós, que éramos mega fãs, e agora queremos abraçar e pegar elas no colo, é uma coisa sofrida. Quem vai falar conosco? Juliana Baroni, maravilhosa, Catuxa. A Juliana Baroni é atriz, roteirista, diretora e produtora, mas ela começou a carreira dela como Paquita no programa Show da Xuxa aos 11 anos de idade. Desde então, ela já fez 11 novelas, 5 peças de teatro, 7 filmes. Após 34 anos de carreira, em 2024, ela fez a estreia dela na direção do documentário Vai Pra Cuba, Eduardo, um original ICL, que ganhou o prêmio de melhor documentário no Los Angeles Brazilian Film Festival. Além disso, ela é mãe da Maria Eduarda, de 10 anos, e é casada com Eduardo Moreira desde 2013. Juliana Baroni, seja muito bem-vinda. Muito bom estar aqui, gente. Muito Tô honrada me com a sua sentindo em presença. casa. Você está entre pessoas que, Você está entre fãs. Entre fãs. Ah, isso é tão bom. E agora com o sucesso do documentário, né? Como assim as pessoas, foi um gatilho, uma abertura de memórias assim para as pessoas, e todo mundo vem falar, que assim, sempre aconteceu isso, das pessoas virem falar com muito carinho com a gente, mas agora tá mais ainda, porque as pessoas agora estão acolhendo, que acabaram descobrindo coisas que ninguém imaginava, né? E a gente passou por um processo aí de cura bem interessante gravando esse documentário. Queremos saber sobre tudo disso. Agora, quem além de maravilhosa Paquita, Juliana Baroni? Marina Machado e Natália Mestre, estamos aqui felizes e contentes. Eu sou a Marina Machado, eu sou especialista em desenvolvimento humano, sou filósofa em formação e estamos aqui hoje para falar de um tema que é muito sensível, até porque Juliana, com 11 anos, começou a trabalhar no que era o sonho de toda menina daquela época. Se ela tinha 11, eu tinha 10, porque temos um ano de diferença, e isso hoje, com a visão que a gente tem, é um pouco preocupante, né? E queremos saber tudo. Natália Mestre, você também era fã de Show da Xuxa? Claro que era fã. Meu Deus do céu, eu quis muito ser Paquita, pelo amor de Deus, era o meu sonho. Depois eu quis ser a loira do Tchan, eu confesso. Ok, não, tá, Vamos trabalhar isso em outro episódio. Marina Machado foi minha colega na Band. E ela acredita que ela fez uma cena na novela? Eu ia contar isso, Ai, gente. eu já estraguei a surpresa, pronto. Mas o mais legal é ela falar. Porque eu fui figurante. Não, foi meio figurante. Não, figurante não. Você tinha um papel de você mesma. De repórter. Amiga, eu Era. nunca soube Você não soube disso? Não. Gente, eu quero deixar Para claro tudo, olha uma isso aqui. coisa. Para tudo. Essa era a novela Dance, Dance, Dance. Gente, E ela ia fazer uma reportagem, eu não me lembro exatamente qual era
era a situação? Era no parque de diversão e uma pessoa ficava presa de cueca na roda gigante. E aí tinha uma comoção popular. Presa de cueca na roda gigante. Longa história. Uma novela infanto-juvenil, né? Super de legal, fantasia sim. e tal. E a gente fazia na Band, e era um sucesso. E ela, repórter na época do jornal da Band, ela foi lá para cobrir essa... Ela fez o papel dela mesma. Então a gente fez um cross-mídia. Foi muito legal. E eu não sabia. Gente, para tudo, foi muito legal. E aí eu cheguei lá, e impressionante, porque levou um baita tempo, foi num parque lá na Zona Leste, e a gente, e aí tinha aquela comoção toda, e tinha as pessoas que estavam olhando pra roda gigante, e aí eu, como repórter, precisava chegar empurrando todo mundo e fazendo uma transmissão, dizendo algumas coisas, sim, tinha fala, o que é, nossa, Tá uau. vendo? É um Nada de upgrade. figurante. A Ela gente fez um não papel. tem essas imagens. Ai, a gente tinha que resgatar Você essas imagens. acha que a gente Vamos vai descobrir. resgatar pra esse episódio ou não? Paulinho e Marcelo, Gente, temos uma isso missão. é difícil, isso é Não, difícil. Eu adoraria ver Nós isso. vamos achar. O meu sonho é fazer aquele teste da Marina, tipo, diga 3 coisas e qual é mentira. 1, já fui sequestrada. 2, já fui figurante de novela, porque cada programa que eu gravo eu descubro que aconteceu uma coisa Pois mais é, nada a ver é com fato ela. ou fake, né? Não, Vocês vão tudo fazer é fato. um quadrinho. O fake é só, tipo, sei lá, eu tô em casa comendo um bolo? Não, entendeu? Porque é nunca, normal né? demais pra ela. Bom, eu já fui no show da Xuxa e vamos chegar nesse ponto. E eu quebrei o brinquedo do Lego. Não acredito. Gente, mas eu tô pulando etapas, Não, porque eu tenho calma, tanta coisa calma, pra é falar. que a gente Ai, tá meu Deus. ansiosa. Muita emoção, maravilhoso. Muita mulher nessa mesa. Ó, você tá gostando dessa conversa? Tem muita coisa boa nas nossas redes. Toda quinta-feira, às 6 da tarde, a gente tem um programa pra você. Toda quinta-feira, não tem brincadeira, não tem feriado, não tem Natal, não. Toda quinta-feira tem programa pra você. Então, atenção. No YouTube, @canal FMyBrain. No nosso Spotify, @FMyBrain. Google Podcast, Deezer. Assim, gente, estamos em todos os lugares. E atenção ao nosso Instagram, porque tem uma particularidade. @FMy.brain. E, gente, você Jogral. que apoia a FMyBrain, que é FMyBrainer, porque você ainda não faz parte do nosso clube de assinatura no YouTube. Nós vamos fazer agora a entrega do item mais desejado de todos. Qual é, Natália? Olha só, pelo amor de Deus, fecha na Ju hoje, Fecha né? na Ju. Fecha na Ju. A Paquita da Marina. Exatamente, fecha na Gente, Paquita. não dá. É todo dia que a gente tem uma mulher maravilhosa segurando essa propaganda. caneca, não é? Então, por favor, fecha nela. Eu quero que a marca que faz a nossa caneca nos patrocine. Então, vou conversar com vocês, porque vocês vão ver quão legal é isso. Então, Vale a pena, gente. Vale. Vale a pena. Então, grandes nomes passam por aqui e ganham a caneca. Por quê, Natália Mestre? Porque quem é do nosso clube de assinatura, R$ 4,89 por mês. Gente, pelo não é amor. nada, né? Nada. Vai poder ganhar uma caneca. E isso vai acontecer agora. A gente já fez isso dentro do clube de assinatura, mas a gente vai fazer agora aqui ao vivo e a cores. E eu estou com todos os nossos assinantes aqui. Muito obrigado aos nossos FMyBrainers. Vou mandar beijo para alguns, ao Acílio, a Guimária, a Maria Cláudia, a Sueli Costa, a Tatiana Souza, Roberta Rocha, a Gleide. Tenório merece um beijo especial. O Tenório é suspeito, mas tá bom. A Bianca e a Natália e a Eugênia. Olha, gente, muita gente por aqui. E agora eu vou botar um programinha aqui que faz toda essa... já tinha preparado aqui. E quem vai ganhar a nova caneca, que já está embaladíssima aqui, é, atenção, FMyBrainer, que está no nosso clube de assinatura, Roberta Fernandes. Roberta Fernandes. Palmas pra você. Esta caneca só vai para sua casa se você mandar o endereço. Vou te acionar aqui pela comunidade, mande o Exatamente. endereço e você receberá a caneca. Parabéns para Roberta Fernandes. Para dizer que nós vamos começar agora a conversa para valer. Já que ela Ju tá aqui, tinha que jogar as cartas, eu acho. Vamos jogar as cartas? Eu acho. Tipo as Meu cartas. Deus. Tchê, e a gente pegava uma. meu pegava Deus, uma. lembra disso? Como não não lembro? Eu lembrar? fazia isso com tudo. Com Pilhas tudo, e pilhas de tudo. cartas. Eu pegava qualquer coisa, tipo E jogava baralho, pra jogava cima. pra cima e ficava pegando pra mim depois. Vamos lá. Gente, pra você que, sei lá que idade tem e não viu o show da Xuxa, foi o maior... Bom, já ouviu falar, com certeza... Ou não. Ai, não, gente. Não, tem é ou não, respeito é ou não. É ou não, é ou não, Ai, é ou não, não. não, É triste. porque tem gerações. Mas assim, foi o maior fenômeno de programa de auditório infantil da história. Foi. Tanto que não foi brasileiro, foi internacional, foi para os Estados Unidos, foi para América Latina. E a gente que viveu essa época era uma absoluta loucura
loucura Era um poder frisson, né? encontrar. Era um negócio frisson. insano. Ditava a moda, ditava a roupa Era. que eu queria vestir, as músicas que eu A bota cantava. branca. O abecedário cantado em linguagem de sinais, Isso. em libras, né? E aí, um dia eu tive a oportunidade de ir no show da Xuxa, porque meu tio conhecia alguém, porque não era fácil. Não era Não mesmo. era um parto. Como é que é? Que show da Que show Xuxa da é Xuxa é esse? esse? Que show da... Não, esse virou meme, né? O meme do ano. Só se fala Que foi meme do resgatadíssimo ano. agora, Que foi, né? é. E aí eu fui lá. E aí pra te contar que eu fazia roupa de Paquita com cartolina, chapéu, não sei o que, no Sim. carnaval. Era assim, Paquita sonho. Como você era pra poder, né? Quando chegou lá, amava aquilo ali. É, eu era fã antes de ser Paquita, né? E aí, eu cheguei lá e eu, desde tenra idade, curti uma câmera. E aí, eu ficava olhando o talhe da câmera. Quando você tem várias câmeras, elas têm embaixo uma luzinha. Então, se eu estou nessa câmera, a luzinha fica vermelha nessa câmera. Se eu vou para essa câmera, ficou vermelhinha naquela câmera. E assim vai. Eu via onde estava a luzinha e eu ia para trás. Você já Eu não sabia disso acredito. naquela Como que você época? sabia? Gente, disso. eu fui lá, eu acho que eu devia ter uns 12, 13 anos. Eu ficava que nem uma barata tonta. Você aparecia em todas as câmeras. Tentava, porque depois eu não deu pra assistir. E aí foi muito engraçado, porque era o Ivan Lins cantando, e aí tinha um negócio da Lego, que tinha umas montagens da Lego, e tinha um helicópterozinho, então tinha uma haste super fininha. E aí eu tentando aparecer no talhe da câmera e fazendo o maior movimento possível, eu dei com o braço no negócio da Lego, Ai, meu Deus. e eu tomei um beliscão. Você tomou um beliscão mesmo? Eu tomei um beliscão. Juro, Me conta depois Por quem tudo deu, que mais- porque mas eu não nunca sei. belisquei ninguém. eu não sei quem era. Temos aqui também, olha lá, Paulinho também disse que tomou beliscão, Ju. Olha, gente. Ju, eu não queria te dar essa notícia, mas eu tomei um beliscão. Bom, Mas posso falar? eu nunca belisquei ninguém. E assim, as minhas amigas dizem que não também. Mas se aconteceu com você, aí eu não tenho como defender as Mas eu minhas vou te falar uma amigas. coisa. Quando que na história da humanidade, e aí eu vou inverter o jogo. Vamos lá, para a realidade do agora. Você tinha 11 anos quando você entrou lá para controlar crianças. Sendo uma. E eram, sei lá, 300 crianças, 400 por programa. Histéricas, atrás do dengue, atrás da Xuxa, É. atrás de vocês mesmos, atrás dos artistas, ou simplesmente desbaratadas, porque era um evento estar ali. E aí eu olho, e aí, para quem não sabe, né, tem um documentário que agora está na Globoplay, que é de cortar o coração e de matar muita saudade, que conta a história do que foi vivido ali dentro. Todo programa de televisão, gente, é muito mais complexo Sim. do que você imagina. O estúdio é muito menor do que você pensa, a coisa é muito mais complicada do que você imagina, o glamour que tem ali é muito Menor menor, do que você imagina. né? É. Então, assim, não é para estragar a magia, mas é uma realidade que às vezes a gente nem imagina. E aí, quando eu olhei para o que vocês viveram, Juliana, e aí eu acho que está sendo uma comoção nacional ver isso, o que eu queria era abraçar você. Eu queria pegar e falar, cara, como que vocês viveram tudo isso? Não fosse pelas dificuldades com a relação com a liderança da Marlene Matos, mas como crianças com uma demanda de horas de trabalho. sim. Extremas. E responsabilidades, né, Má? Então eu queria começar perguntando para você assim, se você voltasse no tempo, primeiro dia de Paquita, da Juliana Baroni com 11 anos, o que você sussurraria no ouvido dela? Porque eu não quero perguntar para você se você seria Paquita tendo vivido tudo que você viveu, porque isso não se volta no tempo, mas pelo menos o que talvez você dissesse para ela. Olha, eu acho que assim, intuitivamente, eu acabei acertando. Porque eu fiz tudo o que eu pude fazer para cumprir o meu trabalho, para fazer bem meu trabalho, para realizar um sonho, eu tive muita força, na verdade. Porque imagina, eu saí de Limeira, interior de São Paulo, fui fazer o teste para ser Paquita. Aliás, como eu fui escolhida também é uma história super bonita, meio fantástica, assim. Uma carta mudou minha vida, sabe? E aí eu fui escolhida para ser Paquita. Fui morar na casa da Xuxa, que parecia uma maluquice para mim, para todo mundo da minha família. Meus pais tiveram que fazer
uma manobra. Minha mãe ficou em Limeira com os meus irmãos menores, meu pai foi para o Rio comigo e a gente aguentou firme a saudade, a mudança de rotina, porque aos 11 anos eu tinha uma rotina muito fechada. Eu acordava todo dia no mesmo horário, 6:30 da manhã, ia para a escola a pé, que a escola era perto da minha casa, voltava, almoçava, assistia o Chaves depois do almoço, entendeu? Via o restinho do show da Xuxa, fazia lição com meu irmão, ia para natação, e tinha horário para comer, para dormir. De repente, eu cheguei lá para realizar um sonho, mas para trabalhar muito. Eu trabalhava 12, 13 horas por dia, dormia 3 horas da manhã, muitas vezes, porque a gravação ia até mais tarde, né? Mas você tinha consciência, minha dúvida é isso, se você não fica, Não. agora você tem que fazer isso, agora você tem que fazer isso, é uma Não coisa tinha meio nenhuma. barata tonta. É, totalmente. Eu não tinha uma agenda que eu falava assim, deixa eu ver a minha agenda da semana. Não, meu pai que dizia, hoje você vai fazer isso, ou amanhã você vai fazer aquilo. E eu ia, né? E eu ia indo, ia vivendo. E aí todo mundo fala, mas como é que era? Era uma loucura, a gente trabalhava muito, e você não tem tempo de elaborar enquanto você está vivendo, ainda mais aos 11 anos. Claro. Só que eu só tive consciência do quão criança eu era agora, que eu tenho uma filha de 10 anos, prestes a fazer 11 no início do ano que vem. E ela é uma criança. Então você imagina, eu vim para o Rio, meu pai veio comigo, mas eu não tinha aquele cuidado de mãe que fica, escova o dente, penteia o cabelo, eu faço tua mochila, faço tua lancheira. Até hoje eu meio que super protejo a minha filha e eu tenho consciência disso, eu ajudo, eu dou autonomia para ela, mas eu tô ali, eu ajudo em tudo. Se ela esquece alguma coisa, eu lembro, pegou a lancheira, fez a lição, eu tô ali o tempo todo. De repente eu estava no Rio de Janeiro sem mãe, tendo que dar conta dos meus compromissos, não esquecer, viajar sozinha para o exterior, não esquecer as coisas no quarto do hotel, saber que eu tinha o horário para estar pronta, para me arrumar, para me maquiar, para aprender a coreografia. Então, assim, eu fiquei adulta da noite para o dia. Com 11 anos. Com 11 anos. Eu tive que dar conta. E dei. E eu fiquei muito séria. Eu saí de uma criança que brincava na rua para uma operária padrão, sabe? Eu fiquei séria muito rápido. E anos depois é que eu fui viver uma adolescência tardia, talvez. E hoje eu sou mais menina do que eu era aos 11. Que loucura. Mas eu tive uma infância maravilhosa. Enquanto eu morava em Limeira, brincava na rua, tinha vaidade nenhuma, sabe? É diferente de hoje, assim, que as meninas estão mais preocupadas com maquiagem, eu até fico bem atenta com a minha filha a respeito disso, mas eu era muito moleca, brincava na rua, ficava descalço o dia inteiro, de camisetão, andava de bicicleta, subi em árvore para pegar a fruta, eu tive uma infância até os 11 muito assim ativa, né? Brinquei muito na rua e depois eu fui realizar meu sonho, eu não me arrependo. Só que hoje as pessoas brincando me perguntam, você deixaria sua filha ser paquita? Eu respondo, de jeito nenhum! De jeito nenhum. Porque eu quero que ela viva a infância dela. Ela até sinaliza que ela gostaria de ir para o meio artístico, ela é bem exibida, ela é boa atriz, faz peças na escola, ela canta, mas eu estou... talvez por oposição, né? Eu tô segurando ao máximo para ela viver a infância na plenitude e depois ela vai seguir o caminho que ela quiser. É óbvio que eu vou apoiar, né? Ganha nota 10 Ganhou nota já 10 por já. esse momento. Maravilhoso. Ju, você, então, bom, primeiro eu acho que passar num teste, né? Você ser chamada já deve ser um negócio, né? Diante de tantas opções que foram, né? Que tiveram. Depois morar na casa da Xuxa. Então, você tinha consciência naquela época que você estava realizando o sonho de todas nós, assim, tipo assim, que você tinha uma vida que era a nossa, ou você, nessa quantidade de afazeres, nessa rotina toda, nessa coisa de ter compromissos, de ter que crescer, não usufruiu tanto disso, no dia a dia não era tão legal assim, igual a gente achava legal, assim, como é que era? Eu acho que tem um pouco das duas coisas. Logo que eu fui escolhida,
Foi uma comoção na minha cidade, na minha casa, dentro de mim. Era uma coisa tão inatingível e de repente eu consegui. Eu fiquei um pouco, tem períodos que eu nem lembro direito, de tanta emoção que eu sentia. Depois, o mundo real se impõe, né? E aí você encara aquilo como um trabalho. Mas, por exemplo, eu tinha uma questão dentro da minha cabeça que eu falava assim, eu agora trabalho com a Xuxa, eu tenho que conseguir tratar ela normalmente. Eu ficava assim, sabe, que eu ficava nervosa do lado dela, Claro, lógico. claro. Né? Então eu ficava assim, Ju, eu ficava falando comigo mesma, trata a Xuxa normal, ela tá querendo conversar com você sobre outras coisas, para de ser tão fã, entendeu? Eu ficava me policiando, assim, eu me lembro disso. E depois eu fui vivendo muito intensamente e não deu tempo de curtir dessa maneira tão lúdica, mas no primeiro momento eu tinha total consciência de que aquilo era muito especial. Quando você falou desse primeiro momento e a vida real cai, né? Então você entra num ritmo. Teve alguma coisa ou algum momento, foi um primeiro momento assim que você tomou um susto ou que você não gostou do que você estava vivendo? Não. Eu gostei de, assim, tudo o que se apresentava até como dificuldade para mim, principalmente a saudade de casa, né, da saudade da minha mãe, dos meus irmãos, da minha rotina, dos meus amigos da escola, né, porque pensa, eu mudei de escola, né, eu saí de Limeira, deixei todo mundo, deixei meus amigos e quando eu entrei, me matriculei numa escola no Rio, eu já era famosa. Eu fiquei famosa da noite pro dia, literalmente. E aí, os amigos não eram aqueles que me conheciam desde muito pequena, eram amigos que já me olhavam como famosa, como artista, que já chegavam perto de mim, porque porque não tinham tempo de me conhecer, não me conheciam, queriam pedir ingresso para entrar na Xuxa, sabe? E eu fiquei muito reclusa. Tanto que dessa época eu tenho uma amiga da escola e uma amiga da faculdade, só uma. Nossa. Não ficou ninguém, porque eu fiquei muito tímida. Algumas amigas que foram paquitas também não têm essa mesma história que eu tenho para contar. Mas eu e a Bianca fomos as únicas que viemos de outro estado. Uhum. Então isso realmente fez diferença, porque eu perdi os amigos antigos, se é que dá para dizer antigo com 11 anos, Sim. né? Mas meus amigos da vida toda eu deixei para trás e não conseguia fazer amigos novos porque eu trabalhava muito, eu faltava muito. E quem se aproximava de mim, eu tinha dúvida se gostava de mim porque eu era legal ou se gostava de mim porque queria, de alguma maneira, se aproveitar da situação. Eu tive isso e foi uma pena. Eu poderia ter aproveitado com mais leveza isso, mas nessa eu não conseguia, é da minha personalidade também, sabe? Nossa. Meio Eu falo, eu quero abraçar. Dá muita eu quero vontade de abraçar. E você com as outras meninas, Ju, assim, queria explorar um pouco isso. Então, assim, você conseguiu formar amizade naquela época mesmo? Vocês eram super cúmplices, tudo. Como é que é? E hoje também? Vamos fazer esse paralelo. Olha, a gente convivia muito, né? Sim. Éramos como irmãs mesmo, mas irmãs brigam. Claro. Lógico, imagina 8 meninas juntas e tinha, sempre tem competição, né? Eu tô observando agora, até as amigas da minha filha são bem novas, mas já começa a apontar uma competição, já começa a apontar alguns conflitos que a gente tinha como paquita também. E 8 meninas, e cada uma de um lugar diferente, cultural, tinha muito. Não seríamos amigas se não fosse aquele contexto em comum. Uhum. Algumas sim, eu tinha mais afinidade, né? A Bianca Rinaldi, a Letícia Spiller, com quem eu morei um tempo. Depois que eu deixei de morar com a Xuxa, eu fui morar pelo menos um mês com a Letícia. A mãe dela me acolheu. E nós ficamos muito amigas. Depois a Letícia saiu, a Flávia entrou, ficamos muito amigas. Então, tinha as minhas preferidas ali. Claro. E depois que eu deixei de ser paquita, a gente se afastou totalmente. Eu só esbarrei com algumas durante a minha carreira de atriz. Eu esbarrei algumas vezes com a Letícia. Eu nunca trabalhei com ela, mas esbarrei na Globo com a Letícia. Depois fiz uma novela com a Bianca na Record. E a gente voltou a conviver, mas acontece que depois do documentário, que a gente
tiveram alguns momentos que a gente conviveu ali para gravar o documentário, parece que o tempo voltou, parece que não passaram-se 20, 30 anos desde que a gente deixou de conviver. E todas aquelas dinâmicas voltaram de alguma maneira. E a gente se reaproximou. Que legal. Então foi muito, muito bonito isso também, sabe? O que o documentário mostrou e que é assustador, porque a gente que vivia no Brasil não acompanhava o que estava acontecendo no Chile, quando elas estavam no Chile, quando elas estavam... Qual outro país que foi? Argentina. Que aliás era um frisson absurdo na era. Argentina, mas onde foi? E nos Estados Unidos, e depois lá também passaram a ter algumas paquitas locais, etc e tal. Então assim, aí tinham, cantavam, e aí tinha disco, aí tinha que ir nos programas de auditório, como paquitas em grupo, quer dizer, já separadas da Xuxa, e as atividades dentro do show da Xuxa, e escola, e aí quando você fala, meu Deus, onde é que está a vida dessas meninas? Porque aquilo que era um sonho de estar com a Xuxa, de participar daquilo ali, jamais dava para mensurar, nem você, nem os seus pais, do qual era o tamanho da dedicação e da entrega de vida. No total, quanto tempo você passou lá, Ju? Só para eu fiquei fazer 5 anos. 5 anos. 5 anos. O que você acha... De novo, é uma pena porque eu não quero ficar o tempo todo falando o que era ruim, o que era pesado, mas é porque toda a exposição do documentário trouxe esse lado que a gente não sabia, porque o lado bom a gente via, ou a gente achava que a gente via. E existe uma narrativa toda de muita dificuldade, de sofrimento, vinda da relação com a Marlene Matos, que eu entendo, pelo que inclusive foi relatado, e até você já falou em alguns lugares, que com você era diferente porque você seria uma favorita da Marlene. Mas a Marlene teve uma passagem rápida lá na Band, e eu lembro quando a Marlene chegou, mudou o clima da emissora. Juro pra vocês. Eu tinha até anotado aqui um negócio, ela foi em 2004 lá pra Band, ela foi ser diretora artística, ficou 10 meses. Aleluia. Porque quando a Marlene passava, tinha umas pessoas que andavam em volta dela, e todo mundo ficava em silêncio. As pessoas, quando ela estava no corredor, as pessoas ficavam retraídas dentro de suas salas de edição. Caraca. Por causa do imaginário de uma pessoa autoritária e que era a diretora da Xuxa. Baita de uma bobagem, ao meu ver, hoje com 45, mas naquela época, em 2004, faz o cálculo, eu tinha 24 anos, imagina, começo de carreira, aquela coisa, eu olhava também, eu me encolhia, sabe assim, a Marlene tá passando, eu não vou sair da porta. Uma grande, enfim, de novo, bobagem. Mas aí quando você começa a ver a narrativa de quem conviveu com ela, a Marlene hoje está com 74 anos, e ela teve uma carreira de muitos altos e baixos depois que ela sai da Globo, fazendo coisas muito diferentes. No fim, não coisas que emplacaram para valer, assim, grandes coisas, mas que é uma pessoa que até hoje se diz, não me arrependo de absolutamente nada. E aí, quando você vê o documentário e o que as meninas relatam, do que ela falava e de como ela tratava, e mesmo entrevistas da própria Xuxa, né? Você fala, meu Deus do céu. E há um olhar em cima da Marlene que eu vou aumentar a crítica. Porque ninguém tá fazendo isso sem a aval lá de cima. Sim, com certeza. Só que o aval lá de cima tá falando, tá dando certo, deixa ela tocar do jeito que ela tá tocando. Mas é tão cúmplice quanto. Nessa relação. E o olhar, aí eu vou botar um terceiro olhar nessa história. É muito complicado a gente hoje, com o nosso conhecimento em 2024, analisar comportamento das meninas, a visão que se tinha, a exigência do corpo físico naquela época, porque aquilo era da época. Hoje a gente tem um outro olhar. Então, analisar hoje o que acontecia no passado é um troço que não funciona muito, né, gente? Vamos analisar hoje, com o conhecimento de hoje, as coisas que a gente faz hoje. A régua era outra. Né? A régua era outra. Então, não era visto como falar que você tem que ser magra um problema tão grande como hoje a gente entende que é um abuso sem fim. Para chegar na história toda, Juliana, mesmo não tendo sofrido tanto na mão da Marlene, ou não ter tido uma relação até mais pacífica nesse momento, como é que você vê o que vocês viviam lá, até pela narrativa das outras paquitas? Olha, é impossível... eu não fui alvo, assim, de perseguição, pelo contrário, ela me protegeu muitas vezes, né? Mas é claro que eu estava lá, eu vi tudo que as meninas falaram no documentário, eu vi, eu estava lá, eu presenciei muita coisa, né, que eu estava ali durante 5 anos, é muito tempo, né? Então, eu fico pensando hoje, com a cabeça que eu tenho, hoje eu sou mãe, fico imaginando se fosse com a minha filha. Então,
seria inadmissível, né? Algum tipo de comportamento, falas, e eu fico com muita pena dela não ter participado do nosso documentário, porque eu acho que seria uma chance dela olhar pra gente agora, mulheres, né, e pensar em tudo que aconteceu, porque eu acho que teria sido uma boa chance, tanto que a Catu, nossa diretora, que foi Paquita também, toda hora que a gente sentia que ali poderia ter uma fala da Marlene, ela coloca no documentário. Marlene Matos não quis participar e coloca assim, esse seria o espaço, a gente, para mostrar que ela teria dado espaço para Marlene se defender, ou não, ou falar o que ela quisesse falar, né, com total liberdade também. É uma pena isso. E é claro que eu vejo como abuso, né? E aí as pessoas perguntam muito assim, mas onde é que estavam seus pais que não viram? Eles primeiro não ficavam o tempo todo com a gente. Meu pai ia me levar no trabalho, depois ia me buscar e não acompanhou. E também a gente achava nessa época que a televisão funcionava assim. E se eu não aguentasse a pressão, teriam outras meninas que aguentariam. Então, eu imaginava que era o preço que eu tinha que pagar, que a televisão funcionava assim. E, em algum sentido, era um pouco assim que a televisão funcionava. Eu não estou querendo amenizar o que a Marlene fazia, mas não só ela, como vários diretores dessa mesma época tinham esse comportamento abusivo dentro da Globo ou dentro de qualquer outro lugar. Então, era um padrão da época que ainda bem que isso é inadmissível. Hoje a gente tem dentro das empresas um núcleo de gerenciamento de crise, você pode denunciar, se você se sente abusada, tem um canal de denúncia hoje, tem mais cuidado, né? Então, assim, o mundo mudou, as pessoas estão mais atentas para isso, e por exemplo, as crianças hoje, eu vejo a minha filha questionar coisas que eu nem passavam pela minha cabeça. Era uma outra realidade, né? Uma outra referência. E a gente está criando crianças com mais autonomia, com mais senso crítico, e esse tipo de abuso é inadmissível e todo mundo está consciente disso, né? E eu acho que essa é a grande mudança geracional. Mas é triste você ouvir uma amiga que até hoje, uma pessoa que você trabalhou no mesmo período da infância que você, que hoje ainda tem uma dor, que na hora de falar disso fica muito emocionada. Não é fácil, né? A gente passar a limpo uma história assim. Não foi fácil pra gente, mas foi importante. Muito legal. E se você colocasse assim como sequelas, Ju, o que ficou assim? Você fala, cara, isso é uma grande sequela que ficou, que eu trabalho ou que eu tive que trabalhar, que veio dessa época? Não vou saber te responder. Assim, eu acho que essa questão do corpo não foi uma coisa que me ficou muita sequela, porque eu não fui perseguida. Na época, inclusive, ao contrário, eu era muito magra. Porque uma criança fora da sua rotina, não é que eu fazia dieta, eu emagrecia de tanto trabalho mesmo, né? E não tinha comidinha da minha mãe, então eu sentia falta de algumas coisas. Então eu emagreci muito nessa época. Então isso é uma coisa que não ficou. Agora, uma cobrança gigantesca eu tenho até hoje, eu acho que essa eu posso responder como uma principal sequela. Eu sou muito crítica, eu sou muito disciplinada às vezes eu acho que nem tudo que eu faço é bom o suficiente. Talvez seja por causa da cobrança da época, hoje eu tenha isso em mim. Não sei se eu não tivesse sido Paquita, se também não seria assim, porque também é um pouco da minha personalidade, né? E a minha mãe é uma mulher que também é muito disciplinadora nesse sentido. Meu pai era mais flexível, mais artista, mas pode meio permissivo. A minha mãe era mais de cobrar as notas e assim. Então eu tinha minha mãe, tinha a Marlene que cobrava muito a gente também. E acho que meu ascendente em Capricórnio, sei lá, que também me faz ser muito responsável, muito... talvez seja isso, né? Você sabe por que a Marlene era mais leve com você, não? Eu imagino que é porque eu era mais nova, e imagino que porque ela tinha uma afinidade comigo, ela dizia, né,
que eu lia bem, que eu era uma menina, eu gostava de ler. Ela admirava esse meu lado. Tinha umas amigas que, para fazer uma brincadeira, falavam assim: Jujuba é a Paquita culta. Porque eu estava sempre com um livrinho na mão. Mas era gosto mesmo. Eu tive uma professora na escola estadual, que eu estudava em Limeira, que me apresentou um livro da coleção Vagalume. Nossa, coleção Lembra? Vagalume, Isso aí, quem não nossa, leu, né, todas. da nossa geração, todo mundo. E eu fiquei muito apaixonada por leitura, aí comecei a ler a coleção inteira. Então era um hábito que eu tinha graças a essa professora que me apresentou um livro de uma maneira apaixonada, né? Então, acho que isso que a Marlene admirava em mim. E eu era mais nova, eu estava sem minha mãe ali. E ela sabia que precisava cuidar um pouco mais de mim, talvez. É porque o documentário, para quem não assistiu, fica a dica, vá lá na Globoplay, não vou fazendo propaganda, né? Mas vale muito a pena, é incrível que vocês contaram, que vocês coletaram, a reunião de todo mundo, a emoção de todo mundo, mas é que são relatos muito fortes, então tem um relato do momento onde a Marlene pede para as meninas tirarem a roupa. E foi extremamente constrangedor. E nesse momento, inclusive, ele fala que a Juliana não precisa, né? Que ela não precisava. Mas era uma cobrança física. E quando você olha, você fala, como? Elas eram magérrimas, sempre. Numa ocasional diferença que uma engordou um pouquinho e tudo mais, mas não podia, porque era um padrão de magreza muito grande. E a gente não pode esquecer que a gente passou uma fase de transição ali. Sim. Entramos aos 11, saímos aos 16, quer dizer, é Imagina a no corpo, puberdade. Exatamente, é um corpo que muda, né? O corpo muda. O seio que começa a crescer, a bacia começa a mudar. A largar, você começa a ficar mais alta, aconteceu isso, né? Eu demorei um pouco mais para ganhar corpo, mas algumas meninas eu era mais nova também. Sim. Dessa geração. Então, a gente não pode esquecer que, assim, eu vi outro dia o documentário dos Menudos, e também eles passaram por isso, o documentário do Balão Mágico, o Toby do Balão Mágico fala com muita dor sobre esse momento de transição, quando ele começou a ficar com o rosto cheio de espinha, quando ele começou a não ficar tão bonitinho quanto ele era, porque tem aquela fase de transição que a gente fica estranho, né? Sim. E as pessoas do métier não estavam nem aí, tipo assim, você como produto, você tem que ser criança para sempre. Hoje em dia tem uma consciência maior sobre isso, mas na época não tinha nenhuma. Eles estão me sinalizando aqui, é verdade, só mostrar umas fotos Claro, daquela época claro. que a gente selecionou aqui. bonitinha. Gente, eu usava sempre vermelho. Ai, gente, eu Que Opa, maravilha. Jesus. Eu gostava mais do vermelho. A gente ainda comprava bem. cartolina e fazia o chapéu, Que e aqui depois bonitinha. botava o povo para fazer, as mães para fazer alguma coisa dourada, né, ali. Mas Que é uma legal. fase. Olha que linda que você tá naquela foto Aqui, ali. olha, essa emoção aqui. Foi o primeiro dia que eu botei a roupa de Paquita. Ai, que demais. Lá no Teatro Fênix, e eu fiquei muito emocionada Eu nesse dia. imagino. E aqui eu tinha acabado de entrar para ser Paquita, mas minha roupa ainda não estava pronta. Gente, olha a diferença de você e Letícia. Então, Imagina. da mesma época. E assim, a gente tem o quê? 5 anos de diferença. Nessa fase, Faz muita faz diferença. muita né? diferença, É. né? Eu era muito criançona. Nossa, realmente você era uma criançona mesmo, Ju. A cara da minha filha. Olha, gente, eu fico olhando. Aliás, muito curioso isso no documentário, aparecem imagens de arquivo, que a Ana Oliveira fez um trabalho de pesquisa absolutamente genial. Acho que a cereja do bolo do documentário são aquelas imagens de arquivo, que tudo que a gente conta tem imagem que mostra o que a gente está falando, né? E aquilo, inclusive o meme, que show da Xuxa é esse? Sim. A Ana Oliveira, pesquisadora do documentário, que descobriu, né? E o que eu estava falando mesmo? Da sua filha. E aí eu olhava algumas fotos, umas imagens de arquivo e falava assim, meu Deus, como é que pode ser tão parecida? Você fez uma mini-mi, né? Mirimi. E foi muito legal, porque essa coisa geracional que a gente estava falando, tem gente que não sabe realmente o que foi Paquita. A minha filha, ela tinha uma ideia, porque todas as mães das amigas, eu queria ter sido Paquita. Mas quando ela assistiu o documentário comigo, e aí sim ela pôde ter a dimensão do tamanho, da fama, a quantidade de gente que gostava, e o sucesso que era, e como aquilo foi importante para a nossa geração.
Então, eu acho que ela passou a entender melhor. Acho que é bonito também ter isso como um relato histórico, Sim, sabe? sim. De uma geração mesmo. Não só da nossa história, como da história de todas nós que Nossa, vivemos isso, dá né? saudade de ver o café da manhã Nossa, ali. vale a E tinha, nave, sair da beijo pro meu nave, pai, pra minha mãe e pra você. É, isso é. Tudo. Só quem viveu que sabe, Só né? quem E viveu. quando lançava os filmes, e Lua de Cristal. Os LPs, tinha Nossa, todos. os LPs, É. entendeu? Era um mundo à parte, assim, né? Nunca gostei da roupa preta. Vou Não, dizer, não nunca. gostou? Não gostei. Primeiro eu era do vermelho. Era mais bonito. E vermelho e né? azul, porque o azul também era bonito, mas eu fazia o vermelho. Eu também Não, gostava mais o do vermelho. O vermelho era lindo, nossa senhora, o vermelho era lindo. Ju, vamos falar agora da Xuxa. Ah, você tá querendo. Amor, né? É o amor aquela. É paixão, né? Eu encostando na Paixão, Juliana, encostando, eu tô na exato. Paquita e na Estamos Xuxa. encostando. Estamos a 2 contatos da Xuxa. É, exato. Agora com a Ju. Na época, assim, queria que você... como você via que a Xuxa, ela tinha noção do que ela estava vivendo também? Ou ela é tão vítima do sistema e de tudo como vocês, tipo assim, com a Marlene? Você acha que ela tinha noção, ou ela só estava indo, ela não tinha consciência, né? E hoje, como vocês estão? Porque teve uma época que vocês deram uma estremecida, a questão do livro, né? Então, coloca um pouquinho disso pra gente. Tem que ver o documentário, a gente não vai contar essa É, história. É verdade, favor, é Porque verdade. são muitos detalhes, é impossível contar assim rápido, é verdade, né? é verdade. Mas eu acho que ela era tão vítima quanto a gente e ela só foi. Porque era muito intenso para ela. Ela gravava todos os dias, trabalhava todos os dias, ela não tinha vida pessoal. Então, eu acho que agora, mais velha, que ela, depois que ela se libertou disso tudo, que ela conseguiu elaborar. E depois da maternidade também, não é coincidência, né? Ela se libertou da Marlene depois que a Sasha nasceu. E que aí ela tomou consciência de tudo que ela viveu, do que ela gostava, do que ela não gostava, e ela tomou as rédeas da própria vida. E no documentário ela tem uma posição muito corajosa, que é de olhar pra gente, de ouvir as nossas histórias, muitas vezes até com alguma crítica a ela, e ela estava ali de coração aberto, com muita humildade, porque não é fácil para uma pessoa na posição da Xuxa. A Xuxa é a Xuxa, gente. Sim, ela é um mito, não Ela tem o que falar. Não tem o que falar. E ela se colocou ali com muita humildação mesmo, e ouviu a gente, e pediu desculpa, e ficou surpresa com muitas coisas que ela não sabia. E isso precisa ser uma alma grande para poder se colocar nesse lugar. Sem dúvida. De ouvinte e não de estrela, entendeu? Ela se colocou no mesmo lugar que a gente se colocou juntas com ela e ela com a gente, então foi um acolhimento muito bonito. Hoje que a gente vocês viveu. têm relação com ela? Não, Muita. A gente tem um grupo de WhatsApp com as Paquitas com ela. A Xuxa hoje é mais acessível para mim, aqui, ou em qualquer lugar, do que era muitas vezes na época de Paquita. Nossa, eu pensei, eu falei assim, deixa eu ver o telefone. Vamos ligar para ela agora, vamos fazer um teste se ela me atende. Se ela atende o telefone, mas é muita emoção, eu infarto. A gente não vai aguentar. Não vai aguentar. Mas você sabe que... Ai, lembrei do Chuchucão, eu adorava Nossa, o Chuchucão. Chuchucão já é uma outra época, já não é então, amiga. mas eu gostei de Tudo, é o todas pacote. as Ela é mais épocas. nova, Eu gostei de inclusive. todas. Mas eu fiz uma época, já como atriz, tinha as aventuras do Chuchucão. Tinha. E eu fiz a Gata Mia uma época. Nossa, eu Que o gostava Roberto de tudo. Talma, diretor, me chamou pra trabalhar já como atriz lá no Que legal programa da isso. Xuxa. Mas eu lembro muito de você em Malhação, Ju. Sim. Muito, Calma, muito. não pulemos. Desculpa, é Peraí, porque não pulemos. eu adorava Calma. Malhação Era muito também. legal mesmo. Cara, ela é animal. Foda, Malhação eu fiquei moldou 2 uma anos. geração também. A primeira fase, porque depois virou uma meleca. A fase enfim. do dado. Aquela... exato. A fase boa. Que era o Cláudio. bonito, O vamos falar Claudinho. dele, aquela- Mas, assim, a Xuxa deu uma entrevista pro Sérgio Malandro, no Papagaio
papagaio falante ou no podcast, que é muito divertido, inclusive. É mesmo, eu fui E lá. 3 horas de fala. Cara, eu vi, assim, em 3 dias de academia, eu fui ouvindo. E aí, faz bastante tempo já que ela deu essa entrevista, bem antes do documentário. E ela foi narrando umas coisas, assim, que ela falava que a Marlene trancava ela num quarto de hotel, quando viajavam, o quarto de hotel, cabana, onde fosse, para ninguém ter contato, e ela também não poder sair, ela não tinha liberdade. E ela foi falando isso, eu falei, não é possível. E aí começou a criar uma figura na minha cabeça muito de vítima. E ela falava da ingenuidade dela, de tomar banho de sol nua com a Luísa Brunet num canto e os caras aparecem. Então essa figura sexualizada, e que depois foi fazer fotos e tal, não sei o quê, mas que muito na forma com que ela enxergava, e é o famoso acredite ou não, mas eu acredito, porque tem uma ingenuidade. Sim. E de novo, gente, a gente tá falando de outra Exatamente, época. a gente tá falando Não, de e 40 você sabe- anos de 80 atrás, pessoas. exatamente. E olha como as pessoas são super conservadoras, assim, né? A Xuxa tem uma relação com o próprio corpo, assim como a Luísa Brunet, de muita naturalidade. A Xuxa, a primeira vez que eu vi a Xuxa tomando banho de piscina, e assim, de topless na casa dela, tal, lógico que ela estava num ambiente íntimo, mas a naturalidade com que ela estava é uma coisa que eu admiro e que eu ainda não consegui. Porque eu sou uma pessoa mais conservadora. É tão bonito você estar à vontade com o seu próprio corpo. Sim. E eu acho que as duas tinham isso. E não passava pela sexualidade. Ela não estava assim com o peito de fora e seduzindo as pessoas. Não, ela estava simplesmente existindo. Sabe? Gente, com muita vontade com o próprio corpo. Eu acho isso lindo. Você imagina, gente, você ser a Xuxa naquela época. Você ser, tipo assim, o maior sexy symbol da história. Posso falar um saco. Então, mas ela não tinha no começo nem dimensão do que era ser Ela esse não podia sexy encontrar com a sexy- Ayrton Senna, pelo tipo que ela assim, esse narra, porque sexy a Marlene symbol. brincava Exatamente. com ela indo ver o Ayrton. Mas pensa, de novo, se colocando naquela época que a gente não tinha redes sociais, que a gente não tinha todo esse acesso que a gente tem, que veio uma menina do sul, uma menina, né? E de repente ela virou a maior sensação de todos, porque Pessoas desmaiavam. ao mesmo tempo em que ela parava todas as crianças, ela era o desejo de todos os homens, assim, era um negócio inexplicável, assim, sabe? Deve ser muito difícil você ter lidado com toda essa confusão, porque ela tava de dia brincando com as crianças, né, assim, e à noite era, tipo, vamos fazer foto assim, vamos fazer o filme, não vamos fazer o filme, E tomando xingo. entendeu? É muita no ponto coisa. aberto Cara, no estúdio. muita Essa é a coisa coisa. mais humilhante na história da humanidade, tomar xingo com ponto aberto pra todo mundo ouvir. E aí fica a coisa, porque a gente tá falando de sexualidade, mas no momento vocês foram sexualizadas. Então, e aí mas o documentário mostra o motivo disso. Quer dizer, a sexualização de uma criança está na cabeça do adulto Sem perverso, dúvida. né? Porque com 11 anos eu estava com um short branco curto, mas a pessoa que olhava com desejo para minha perna de Vai se criança de tratar. 11 anos, pelo amor de Deus, é um assustador. A primeira vez que eu ouvi alguém dizer, quando eu me tornei atriz, foi muito rápido, né? Eu deixei de ser paquita e me tornei atriz em menos de um mês, assim, fui jogada numa novela. E aí alguém na novela, algum ator, não me lembro quem, me perguntou como é que era para vocês. Eu achei aquela pergunta tão estranha. Eu não entendi direito a pergunta. Anos depois que eu fui elaborar, eu falei assim, realmente tinha um fetiche, mas assim, eu acho que, tadinha, a grande responsável por isso, sem intenção de ser, foi a Luciana Vendramini, quando ela sai na capa da Playboy, vestida de paquita. Sim. Que aí virou um fetiche mesmo. Tinha umas meninas que eram um pouco mais velhas, que tinham esse olhar. Os meninos queriam namorar as paquitas mais velhas. Eu não era dessa turma, era a Sorvetão, a Letícia, que eram as mais. Que tinham mais corpo, que eram mais velhas mesmo, já tinham 16. Em já idade tavam- de namorar. Estavam em idade de namorar, né? Mas eu, aos 11, as pessoas me perguntavam isso, eu ficava muito assustada, porque eu não conseguia entender. Eu era uma criança brincando de ser paquita. Sendo feliz e se divertindo. Sendo feliz, me divertindo, e eu não. O meu short, se o short era curto, se não era. Era uma coisa da época também.
esses figurinos dos anos 80, você vê as chacretes, não estou comparando paquitas com chacretes, mas só para contextualizar, as chacretes usavam um maiô cavado às 2 horas da tarde de sábado. Sim. Então, era, uma abertura, era pós-ditadura militar, assim, era tudo, essa abertura veio com tudo, né? Então, tinha essa liberdade maior na televisão do que... a banheira do Eu ia Gugu. falar isso, a banheira do Gugu, que você tava Que foi um pouco depois, né? Na sua cara. Que foi anos 90, não foi? Banheira. Foi outro dia, né? Foi outro Que dia. hoje é inadmissível. Banheira do Gugu. Você tava lá, de repente, tinha o Vavá e a Mary Alexandre se catracando lá e pulavam um peito, Pulava sempre um peito. escapava um peito. Camiseta branca. Com uma tinha No blusa. Sabadão Sertanejo tinha um negócio que você molhava a camiseta com uma espingarda de água. É verdade. Sabe? E a gente achava normal, gente. Eu era uma criança e eu assistia Sabadão Sertanejo com as pessoas ficando com a blusa transparente e com a minha avó do lado, assim. Claro. E no almoço de domingo pulava um peito e tava, tipo, eu, meu pai e minha mãe. Sabe? É uma coisa Normal. No máximo você fazia eca. normal. Isso que é mais louco, era normal, assim. Eu não sei, porque as pessoas ficam, nossa, olha a sexualização que a gente tá hoje. Tudo bem, a gente tá, mas, gente, a gente veio da década da banheira, do El Chan, sabe? Poxa. Tem coisas que a gente acha um pouco exageradas. Hoje em dia, assim, das reclamações, porque a vida passada foi um pouco mais, né, exposta. Tem saudade de alguma coisa, Ju? Dessa época de Paquita? Eu tenho saudade de fazer show para aquela multidão, era tão bom aquilo, é uma energia. A gente fez show já para 100 mil pessoas. Nossa. Assim, é uma coisa indescritível, a energia que uma multidão emana, assim. Isso era muito legal, eu adorava fazer show ao vivo, Você adorava. tem roupa? Você tem alguma das roupas? Tenho algumas, Tem? tenho algumas. E cabe, certeza. Não cabe Cabe. mais, não. Não a de 11, mas Não a de cabe. 16 cabia. Pode ser, não tive coragem de tentar. Certeza que ela tá muito maravilhosa. Tá cabendo. Ai, Jesus. Olha, eu tô aqui de olho naquele relógio. Você vem, vai, Natália. Eu tô vendo, eu não gosto. Passa quando a gente rápido, tá- né? É um Passa pequeno muito pulo. rápido, Ju. Eu não sei o que acontece, mas o tempo gira diferente quando a gente tá nesse programa, assim. E sempre falta coisas que eu quero perguntar. Vamos a e a uma Mari- rodada final. Tá bom, uma rodada final. Vai. Ju, e fala um pouco de você hoje, assim. O que você tá fazendo de bacana? Eu vi que você, né, fez o documentário e tal. Conta um pouco, agora não o documentário da Paquita, mas o seu filme, né? Conta um pouco da tua vida hoje, assim, pra gente. A minha vida mudou muito de 4 anos pra cá. Depois que o meu pai era o meu maior fã. Depois que ele morreu, em 2020, ele morreu de câncer do fígado. Não fígado. foi de Covid. Não foi de Covid. Mas foi naquele ano terrível, né? Sim. E como eu fazia, tudo que eu fazia meio que era para agradar ele, porque ele gostava de me ver na TV e tal, eu entrei numa crise profunda quando ele morreu. Eu não sabia mais se eu queria ser atriz, se eu não queria, se eu era atriz porque eu gostava ou se eu queria aparecer na TV para agradar o meu pai. E aí eu fui estudar outras coisas também. Bom, os teatros fecharam, né? A gente não fazia mais novela nem nada durante um período. E eu fui estudar roteiro, fui estudar direção e descobri outras paixões além da carreira de atriz. E tô contando essa história para dizer que aí, esse ano, em fevereiro desse ano, o meu marido, que é dono de um canal de notícias chamado ICL, de tanto ele recebeu o xingamento mais comum, que é vai pra Cuba, de quem era do campo adversário, né? Porque meu marido, ele tem um canal progressista. Ele chegou um dia em casa e falou assim, sabe que não é uma má ideia? Eu tenho vontade de conhecer Cuba, por que a gente não vai pra lá? E faz as perguntas que todo mundo tem vontade de fazer. Porque a gente não tem um documento, um retrato atual de Cuba. Se fala muito sobre a Revolução Cubana, mas não foi ninguém agora lá e ver o que está acontecendo em Cuba hoje. E a gente foi em fevereiro. E eu dirigi meu primeiro filme. Que legal. Por conta, lógico, eu venho estudando há muito tempo, ele está acompanhando esse meu processo todo. E a gente foi para lá e foi tão libertador de você estar em outro lugar e pesquisar e fazer um documentário e reunir equipe, liderar uma equipe. Eu sou uma mulher, né? Sim. Liderando um monte de homens ali.
Então foi uma descoberta na minha vida. E foi tão importante para mim, e depois foi tão importante ganhar esse prêmio, porque é como se fosse, prêmio é importante, não ganhar é tão importante quanto ganhar. Como é que é crítica? Como é que você lida com crítica? Como é que você lida com elogio? Mas é uma validação. Claro, claro. Quando você está estreando numa coisa e você ganha um prêmio, alguém olhou para isso e disse, você tem talento para isso também. Sim. E então foi uma porta que se abriu. Eu estou escrevendo agora um roteiro de longa-metragem. Então, tem outras vertentes da minha carreira. Não é que eu deixei de ser atriz. Eu amo ser atriz e vou ser atriz para sempre. Mas eu estou abrindo novas portas que estão me dando tanto prazer quanto atuar. Muito legal. E isso é muito bonito, né? Isso é muito... Você vê a Ana Paula... Nota 10? Tô gostando de ganhar nota 10. Eu adoro ganhar um troféu, uma nota 10, um concurso. Quem não gosta, né? Sim. Mas sabendo que é um aval para um novo momento da minha carreira, sabe? Sim. E isso me dá mais segurança para seguir em frente, eu acho. E acho legal, incrível parabéns. isso, você se jogar, né? Você experimentar outras coisas. Eu acho que faz parte dessa geração nossa se descobrir em outras frentes, né? Que a gente veio de uma geração que a gente, né, ia seguir as coisinhas lá, né? Você falou, muito influenciada pelo meu pai para fazer para ele. A gente teve isso também. E, de repente, nós estamos nos redescobrindo, né? Então, aqui também, eu mudei de área, a Marina também. Então, eu acho que né, Ma? É Gente, uma a coisa vida, maravilhosa. Ela Você- é cheia de coisa nova pra gente aprender. Desafios. E o dia que deixar de ter um novo Acabou, desafio, morri. acabou. Não tem a menor Exato. graça. Sim. Agora, eu quero fazer uma última pergunta, porque a gente precisa aí começar a encerrar. É horrível isso. Fala da malhação, fala da malhação, fala da Não. malhação. Vou ter que voltar aqui outro dia. Não, vamos deixar isso para um outro episódio. Malhação não foi um negócio assim. Tá. O que eu queria é, porque o documentário trouxe vocês de volta à pauta. O documentário abriu feridas. Mas você já pincelou lá no início de que fechou também, ou ajudou bastante nesse processo de cura. De novo, veja o documentário, até porque tem a história do livro, Sim. que foi a derrocada e o final de uma geração de Sim. paquitas, que é trazido, fala-se com o autor desse livro, que aliás, que figura, Sim. e fez bem contar a história, o que este documentário trouxe para a sua vida. Só coisa boa. Porque você revisitar um período tão importante da sua vida e ficou, vocês têm que assistir para entender o que eu estou falando, ficou um mal entendido na nossa despedida ali. E eu acho que isso eu tenho que dizer, com todas as palavras aqui, é mérito da Ana Paula Guimarães, a Catu, que foi a diretora desse filme. Só poderia ser uma ex-paquita, que hoje é uma diretora brilhante, já há alguns anos, da Globo. Faz muita novela, ela foi treinada, vamos dizer assim, pelo Jorge Fernando, então ela ela sempre teve esse olhar de direção, a Catu, mesmo na época de Paquita, de produção, de direção. E se não tivesse sido uma Paquita para contar essa história, a história não teria sido tão bem contada, e a Catu tratou de temas muito polêmicos com cuidado. Ela cuidou, ela quase que promoveu uma sessão de terapia, Foi. se alguém acredita nisso, eu já fiz uma vez uma constelação familiar, e foi como se fosse uma grande constelação familiar entre todas nós. Então, ela trouxe leveza para temas difíceis, ela soube tratar. Então, assim, só trouxe coisa boa, porque se tinha alguma coisa mal resolvida, a gente passou a limpo. Ai, a gente legal. teve essa chance. Isso é Então, muito legal. eu tenho certeza que depois do documentário eu me sinto mais leve, como pessoa mesmo. Que E legal. graças a Ana Paula Guimarães, que tratou todos os temas sensíveis com muito cuidado. Então, Olha, feliz por vocês. Quando Feliz ela por vocês. veio falar do quero fazer, como é que foi? Só rapidinho assim, como é que foi? Vamos fazer. No primeiro momento você ficou meio receosa? eu não, porque eu falei, você vai dirigir, né? Desde o começo, eu confio muito nela. Eu sempre confiei muito nela. E então, quando eu soube que ela ia ter autonomia para contar essa história, eu me joguei. É claro que eu falava, mas e aí, como é que a gente vai tratar esse assunto? Mas como é que vai ser esse outro assunto? Ela falava, confia em mim.
E eu confiei. E aí, no dia do depoimento, eu já me entreguei totalmente, eu e todas as meninas. E o resultado tá aí, um sucesso absoluto, né? A gente ganhando Assistam. prêmios. Não, e- incrível, assistam mesmo. Assistam. Ah, vocês ouviram? não. É hora do boom. Fuck my brain. Tristeza, só tenho isso pra dizer. Só isso que eu tenho pra dizer. Mas, tá bom, vai, gente, porque a hora do bom a gente dá aquele arremate. Vou dar um minutinho pra cada uma falar, começando com Natália Mestre. Você não falou da Malhação. Não, porque aqui é a história da Paquita. A Ju vai ter E um que pouco voltar. de dança e dança. É um pouco de dança e dança. Eu quero ver essas imagens de arquivo. Nossa, gente, mas guarda. ó, já estamos colocando aqui, ó. Paulinho e Marcelo não dormem hoje se não achar essas Ai, imagens. gente, boa sorte. Na boa Deep sorte. Web vai ser procurada. Ai, primeiro, Ju, muito obrigada. Que gostoso te receber aqui. Você é uma linda pessoalmente, mais ainda. Somos fãs, né? Acho que é fã da Ju Paquita, fã da Ju atriz. Então, assim, de crescermos mesmo com vocês. E hoje, poxa, fã dessa mulher aqui que se reinventa. Então, tem o nosso maior respeito em maior instância. E acho que o que fica desse programa é que eu acho que a gente olha muita coisa na nossa vida e acha que é incrível e talvez não seja tão. Né? Eu acho que a gente tá sempre invejando aí um pouquinho a grama do vizinho, né? Eu acho que a gente tá agora, né? A influencer de hoje era a Paquita de antes, então a gente tá, nossa, eu quero ser influencer, eu quero ter essa vida. E muitas vezes a gente não faz ideia do preço que se paga para ter essa vida, né? Das concessões que se faz, dos assédios que se sofre, das coisas que se passa. Então, acho que tem muita importância o documentário e a sua vinda aqui para que a gente mostre que, a vida real não é tão verde assim. Tem momentos lindos, claro, né, que você sabe, mas tem muita coisa que não é tão florida e maravilhosa assim. Então, é pra gente pensar mesmo que a gente, às vezes, inveja muita coisa que é muito mais difícil do que a gente imagina e, por isso, a gente deixa de reconhecer as nossas coisas, às vezes, né? Maravilhoso. Eu fiz uma postagem recentemente que falava sobre isso, porque a gente, em prol daquilo, na busca daquilo que a gente sonha, a gente muitas vezes se vende, às vezes a gente se perde. E quem está olhando de fora não sabe o preço que a gente está pagando, né? Então, para estar naquela posição, aquela vida de festas, de não sei o que, de cabelos arrumados, de coisas maravilhosas, de não sei o que lá, o que está acontecendo? É uma entrega constante, é uma cobrança constante. Eu preciso estar na mídia constantemente. O artista, ele tem uma demanda que quem não é, não tem noção do que é. E assim, e de novo, isso não necessariamente faz com que a pessoa seja uma sofredora, pode amar, claro. Mas no fim das contas, sozinho no banheiro, como eu sempre digo, quando você tá você e você mesmo, é aquele caminho que você queria? Só a pessoa sabe dizer, né? Claro. Agora, no caso de vocês, foi um acompanhamento, nós crescemos com vocês cresceram em nós juntos, uma admiração absoluta e eu fiquei muito mexida por ver o que vocês viveram, né? Então, eu sinto muito, Juliana Baroni, pelo que vocês viveram. Eu sei que foi incrível, mas se eu pudesse voltar no tempo, eu queria que fosse incrível sem precisar a parte difícil. Como não dá para fazer isso, que fique a lição, né, de que ao lidar com seres humanos e principalmente com pequenos, Sim. que a gente tenha muito cuidado. As coisas mudaram para melhor nesse sentido. A gente tem leis que protegem as crianças quando elas estão trabalhando. As crianças hoje em dia só trabalham 6 horas por dia, tem o horário da escola preservado, tem o horário do lanche, o horário da lição de casa, tem um psicólogo, o pedagogo que acompanha a criança. Então, assim, a gente passou por isso. Mas agora as crianças que estão trabalhando não vão passar por outras coisas. Difícil sempre vai ser. Porque você está entrando no mercado de trabalho muito pequeno ainda. A pressão sempre tem. A pressão sempre tem. Agora, também tem um outro ponto de vista que é o seguinte. Hoje as crianças acham, assim, que... sabe essa coisa fácil? Sim. O acesso fácil às coisas. Eu vejo algumas amigas da minha filha desistindo de coisas muito no primeiro obstáculo. Então, isso não acho uma coisa boa, sabe? Eu acho que a gente precisa persistir naquilo que faz sentido pra gente, porque nenhuma profissão vai ser só boa ou só ruim.
Nenhum momento da história vai ser só bom ou só ruim. Você tem que ter certeza do que você quer e a paixão vai te mover e você vai saber que tipo de preço você consegue pagar e que tipo de coisa você não quer passar. Só você vai saber, não outra pessoa, né? Mas eu fico só com medo dessa nova geração ser muito frágil, no sentido de não... A gente tem que ter um pouco de resiliência também, porque os momentos difíceis, eles sempre vão chegar. Mas a vida é assim. Sim. Um dia você passa por uma dor, outro dia você passa por uma grande conquista e seguimos. E a vida é feita dessas duas coisas, ainda bem, né? Fuck my Gente, já brain. termina com uma nota 10. Palmas para a Juliana Baroni. Muito bem. Olha, gente, Ju, obrigada de coração por dar o seu tempo pra gente, por trocar essa história. Eu sei que você está sendo bastante abordada e você ter vindo aqui na F My Brain pra gente é um prazer. Muito, muito obrigada mesmo. Pra mim também foi um prazer, meninas. Me chamem mais vezes. Querida. Faremos um sobre malhação? Não sei. Temos que fazer, né? Não vamos deixar a nossa colega Poxa, frustrada. como é que eu não vou falar Façam de seus Malhação? pedidos onde? No comentário. E vamos lembrar as nossas redes para você fazer comentários. YouTube, @canal FMyBrain, Spotify, @FMyBrain. Lembrando que no nosso Instagram, @FMy.brain. Contamos com vocês sexta-feira que vem, às 18 horas. Beijo, tchau, tchau. Tchau. Fuck my brain. Fuck my brain.